Olá, pessoal. Vamos lá, continuando aí a última sequência de questões também da mesma provinha Eletrobras, prova de administrador. Faltam poucas questões agora, nesse intervalo agora. Nessa sequência a gente já resolve esse problema todo. Vamos dar uma olhada então? Vamos agora para a questão de número 17. Nessa questão interessante, né? Que eles falam de inversão sintática. Você já viu aí essa questão de inversão sintática? Pois é. Nesse contexto de inversão, é muito importante relembrar o seguinte. As frases podem ser... A voz hoje tá assim, não, Verão? Tá vendo? Tá dando uma falhada, assim. É a primeira aula do dia, veja aí, viu? Tá vendo que eu troquei de roupa? Ó, é outra roupa, é outro dia já, é. Quando você aí do outro lado perceber que eu troquei a camisa, você já sabe, é outro dia, tá gravando outra coisa. Pronto, pois é. Certo? Aí o cara não faz aquecimento de voz, começa a gravar logo assim, aquelas caretinhas, né? O povo que é fã não sabe, né? Que negócio que ele vai... Aquelas caretas. Não tem aquelas coisas? Pronto. O cara não faz aquecimento de voz, vem de casa parado, descansando. Quando chega aqui a garganta... Pra entrar no ritmo da gravação demora, vai dar aquelas falhadas de grave e agudo que eu nem sei, viu? Vai se acostumando. Esse curso todo. Ô, Merão, você já notou, Merão, que eu tô fazendo esse curso todo pigarreando. Rapaz, imagina. Vai chover de e-mail, a caixa postal vai ser uma coisa, professor. Bom dia. Né? Vai ser aquela saudação pigarreada aí. Rapaz, não fumo não, viu? Fumo não. Vamos lá, seguindo aí. Questão de número 17, então. Ele fala aí em inversão sintática. Olha só. Nessa questão da inversão, existe um princípio chamado ordem direta. A ordem direta é exatamente aquela forma pela qual, né, uma oração é organizada e tal, para que você consiga compreender tudo certinho. Na ordem direta, já falamos isso em algumas aulas lá atrás, a ordem direta é aquela história: sujeito, verbo, complemento e advérbios. Talvez depois conjunções, porque são exatamente as conjunções que fazem a conexão, né? Os conectivos e tal, aquela coisa toda. Então entenda, tô vendo que minha cabeça estava cortando aqui, ó. Aê, agora que eu tô... eu vou agachar um pouquinho aqui. Aê, fera, beleza? Deixa eu agachar um pouquinho, e aí? Beleza, doido. Bora. O professor tá doido hoje. É assim mesmo, é segunda-feira hoje aqui, aí não sei nem que dia é, mas que é segunda. Aí a primeira aula da semana, diga aí, ó. Acaba bem enferrujado. Tá, é isso mesmo. Então, na ordem direta, sujeito, verbo, complemento e advérbios. Essa é a ordem. Neste contexto de ordem direta, já sinalizamos isso em aulas anteriores aí, você não precisa utilizar, por exemplo, o sinal de pontuação, a questão da vírgula, né? Você tem sujeito na frente, verbo, tudo certo. A inversão sintática que ele está tratando aí é exatamente a mudança de ordem desses termos do que seria chamada ordem direta. Entende isso? Então, se eu pegar um sujeito, por exemplo, ó, sujeito, verbo, complementos, advérbio. Entenda-se por complementos objeto direto, indireto, né? Predicativo dos sujeitos, complementos de uma forma geral, tá certo? Então você tem aqueles termos que podem completar o sentido de um verbo ou de um nome. Tá, geralmente aí um verbo, ou então o próprio sujeito, no caso das predicações, dos predicativos aí. Os advérbios são aquelas palavras circunstantes, você já sabe, né? Adjuntos adverbiais e tal, aquelas palavras que indicam lugar, tempo, modo, causa, assunto e por aí vai. Então, sempre que houver uma mudança nessa ordem, sobretudo, né, na posição do sujeito, sujeito antes, sujeito depois, percebeu? Sujeito anteposto, sujeito pós-posto. Sobretudo quando acontecer, deixa eu agachar um pouquinho. Sobretudo quando acontecer isso, esse negócio aí, você já sabe. A ordem indireta ou a ordem inversa caracteriza exatamente o que você pode conhecer aí como inversão sintática, certo? Vamos dar uma olhada então na questão de número 17, vamos lá? Veja aí. Vamos lá. Na questão de número 17, você tem aí o seguinte. Em qual das opções abaixo encontra-se a mesma inversão sintática que se observa em que habitam os demônios da insônia? Olha só, ele fala aí do texto 1, linha 29, aquela coisa toda. Pessoal, não adianta você tentar simplesmente pegar por esta frase que está aqui o que ele chama de inversão sintática. Você vai ter que ir realmente ao texto 1, lá na linha 29, e ter uma noção do que seria realmente a frase como um todo, que começa, claro, na linha 28, que eu já estou dando uma olhada aqui. Aí na linha 28 você pode conferir na sua provinha, está escrito aí, linha 28 do texto, ó. É nessa voz, está aí, é nessa voz de dentro, como um filósofo definiu a consciência, que habitam os demônios da insônia. Pronto. É nesta voz, está vendo aí?
É nessa voz de dentro, como definiu a consciência, um filósofo, né? Como o filósofo definiu a consciência, vírgula, que habitam os demônios da insônia. Pronto. Que habitam os demônios da insônia. Que os demônios da insônia habitam. Esse verbo aqui é intransitiva. Então veja, no contexto da frase, esse verbo habitar surge como intransitivo. Aqui você tem como sujeito da história. Os demônios da insônia habitam. Percebeu? Então você tem sujeito, verbo. Ok. Ordem direta, sujeito e verbo. Então você vai procurar nesse contexto aqui, nesse grupo de frases, aquele de uma forma ou de outra em que se encontra a mesma inversão sintática. Ou seja, o verbo posteriormente colocado, no caso o sujeito, né? O sujeito posposto ao verbo aí. Colocado posteriormente ao verbo. Posteriormente ao verbo. Certinho? Vamos lá. A letra A diz: proferiu um Deus a estirpe dos insônios. Vá para o texto 1 e cheque a frase 1, 2. Aí ele está. Tu shall be cursed. Ele coloca aí, né? Tu shall be cursed. Proferiu um Deus a estirpe dos insônios. Gente, um Deus proferiu a estirpe dos insônios, tal frase. Percebeu aí? Então, ó, um Deus aqui é o sujeito. Sujeito, verbo, complemento. Entendeu aí? Letra A de cara. Mas, Marcelo, não entendi não. Gente, aqui o verbo vem antes do sujeito demônios da insônia. Se o verbo vem antes do sujeito, claro, eu tenho uma ordem inversa aqui. Ou seja, em que elemento aqui o verbo vem antes do sujeito? Em que frase ocorre a mesma inversão? Ele quer saber a mesma inversão sintática, ou seja, aquela em que o sujeito da frase se encontra depois do verbo. Sujeito posposto ao verbo. Letra A. O sujeito é um Deus. Um Deus proferiu a estirpe, proferiu alguma coisa à estirpe. Percebeu? Um Deus proferiu tal frase à estirpe dos insônios. O insônia assemelhava-se ao vampiro. Aqui você tem o sujeito, o verbo e o complemento. Nenhum problema, ordem direta. Mas um pesadelo já se está descansando. Mas num pesadelo já se está descansando. Está-se descansando num pesadelo. Percebeu aqui a indeterminação, né? Ele não diz quem está descansando. Está-se descansando, né, descansando aí, num pesadelo. Onde? Mas aqui não é sujeito, não? Não, né? Aqui é o advérbio. Mas aqui ele quer saber a inversão de verbo e sujeito. Foi o que aconteceu na letra A. Letra D, que vivem reclamando de insônia. Eles, a sujeito indeterminado aí, né? Eles vivem reclamando de insônia, nesse contexto aqui. Né? Se houver um contexto aí, vamos ver no texto 2, se ele fez qualquer tipo de referência, aí você vai ter um sujeito desinencial, né? O sujeito desinencial na linha 11 aí, vamos ver. Quando se dirigia, chegava, estava no carro, no vírgula. No entanto, conheço pessoas que vivem reclamando. Pessoas vivem, né? Sujeito desinencial aqui. Ele tem um antecedente, pessoas as quais vivem. Tá aí. Então você tem sujeito, sim. O sujeito não é indeterminado, não. Eu as invejava, tá tranquilo, né? Você também tem ordem aí. Sujeito, complemento, verbo. Tranquilo. Resposta certa, letra A, porque tem realmente a inversão de verbo sujeito. Questão de número 18. Elipse é a omissão de um termo que o contexto ou a situação permitem facilmente suprir. Observem-se os trechos abaixo e responda a pergunta. Acerca desses trechos, é correto afirmar que há elipse em... Gente, elipse está tudo aí, né? É a omissão de um termo, é quando você esconde um termo. Chegamos cedo. Quem chegou? Nós. Né? Ele prefere cinema, eu teatro. Eu o quê? Teatro, prefiro teatro. Né? Aí é um caso de zeugma. Vale uma observação aí, olha só. É muito importante diferenciar elipse de zeugma e saber que existem algumas bancas que não acatam isso. Elipse é quando você realmente faz a omissão de um termo, geralmente um verbo. Beleza, elipse. Agora, quando se fala em zeugma especificamente, é um caso particular de elipse. No zeugma, claro, você esconde um termo que já apareceu antes. É um termo que já apareceu. Elipse, chegamos cedo. Quem chegou? Nós. Não houve qualquer referência. Percebeu? Nós chegamos. Não houve qualquer referência. Agora, quando eu digo, por exemplo, assim, né? Ele prefere cinema. Eu, vírgula, teatro. Eu prefiro teatro. Percebeu? Então, esse verbo preferir já foi mencionado antes. Eu evitei a repetição desse verbo. Aí você tem um zeugma, que é um caso particular de elipse.
CESP, Fundação Carlos Chagas, CESP, FCC, ESAF, as grandes bancas, elas não aceitam a terminologia zeugma. Considera tudo elipse, acabou, já houve recurso, com várias provas do CESP e tal, Gran Rio, não aceitam de jeito nenhum. Agora, IPAD, UPE, bancas aqui de Pernambuco, que fazem concurso aí de gestor público, etc., e outros concursos por aí afora, você já sabe que essas bancas, elas reconhecem a diferença entre elipse e zeugma. Então, ó, fique de olho nisso aí, para não estar se embananando depois, certo? Ele está pedindo aí elipse, é uma banca grande, então fique atento. Qualquer coisa pode ser elipse. Omitiu o termo, está valendo, certo? Vamos lá. Olha aí. No 18 ele coloca aí, né? Parece que a medicina anda preocupada com a falta ou o excesso dele. E aí, pessoal? Houve ou não houve elipse? Câmbio? Parece que a medicina... Veja aí que ele está colocando, hein? Parece que a medicina anda preocupada com a falta ou anda preocupada com o excesso dele. Percebeu? Eu tenho aqui anda preocupada com. Nenhum problema, houve elipse aqui. Durmo na hora que quero, durante o tempo que preciso. Durmo na hora que quero, durmo durante o tempo que preciso e durmo. Tá vendo o verbo dormir aqui, no elipse? Ele está colocando zeugma como elipse, tá vendo aí? Está acatando, não tem isso não. Tem uma palavra que já está aqui, ele está evitando a repetição da palavra, está acatando como elipse. Lembra o que eu falei aí? Se liga aí. É que um estudo acaba de revelar que dormir ou cochilar depois do almoço faz bem à saúde, principalmente à saúde mental. Percebeu? Principalmente à saúde mental. Todos os casos aí apresentam elipse, tranquilo, resposta certa, letra E. Apresentam a omissão de um termo. Joia. Vamos lá. Questão de número 19. No que tange a concordância, pode ser nominal ou verbal, não falou nada, né? Qual a expressão não completa a sentença de acordo com o registro formal culto em alguma coisa já passou a noite em claro? E aí? Ele quer saber que não completa. Um ou outro indivíduo já passou a noite em claro? Cabe ou não cabe? Cabe. Nenhum problema. A maior parte das pessoas já passou ou passaram a noite em claro. Nenhum problema. Posso concordar com o termo, a expressão partitiva, a maior parte, ou então com o termo especificador, as pessoas no plural. Já passaram, também pode. Mais de um. Concordância com a expressão mais de um, sempre com o numeral. Né? Mais de, menos de acordo com o numeral. Mais de um amigo já passou. Mais de dois já passaram. Aqui concorda mesmo com o numeral. Então fica no singular. Cabe sim. Mais de um amigo do escritor já fizemos. Creio que 10% da população, olha só, sempre que eu tiver, né, percentual, número percentual acompanhado de especificador singular, eu posso concordar ou com o número percentual ou com o especificador, tanto faz. Eu posso concordar com 10 no plural, já passaram, ou então já passou concordando com população. Então, sempre que eu tiver um numeral percentual acompanhado de especificador, eu posso concordar com o numeral percentual ou com o especificador. Alguns autores até apontam a preferência da concordância aí com o especificador, mas isso é muito relativo, tá? As duas formas são aceitas. Claro, só restou a letra E para a gente, né? Tanto o escritor quanto o jornalista, ou seja, ambos já passaram. Aqui tem que ser plural. Percebeu? Porque a referência-chave na expressão aqui é uma referência plural. Tanto um quanto o outro, você tem um valor aqui realmente de adição. Uma ideia de soma no contexto da frase aqui. Certo? Vamos lá. Última questão. A velha questão de crase. Claro, né? O acento indicativo da crase só está corretamente empregado em... E aí? Ele quer o certo. Só consegui comprar a televisão a prestações. Fácil, né? Ah, no singular, diante de palavra plural... Esqueça, nada de crase, é impossível. Comerciante não gosta de vender a prazo. Prazo é palavra masculina, você sabe. À vista ocorre crase. À vista, palavra feminina, expressão adverbial feminina. A prazo, vender a prazo, palavra masculina, está aí fora. Andar a pé, novamente, né? Uma locução adverbial com a base masculina, fora a crase. Mais uma vez, locução adverbial com base, com palavra-chave masculina. Cai fora.
Entregue o relatório a uma das secretárias. Diante de artigo indefinido, não pode haver crase, porque eu não posso contrair os dois, né? A uma das secretárias não dá. Ok. Resposta certa, lógico, letra E. Chegaremos ao trabalho a uma, mas não tem uma também aqui? Aqui uma é artigo indefinido. Aqui é horário, umas 13 horas, percebeu? Aqui é horário exato, hora precisa, às 13 horas, a 1 hora da tarde. Tá certíssimo. Cuidado aí para não confundir o artigo com hora certa, hein? Cuidado aí. É isso aí, fim de prova, fim de aula, fim de tudo, né? Deixa eu abrir aqui para ficar mais bonitinho, quando voar assim, né? Brincar de aviãozinho, eu tive infância. Pois é, é assim mesmo. Próxima vez eu faço avião e sacudo aí para você, né? Não dá não, é muita prova, é muita página e fica todo, parece aquele polvo voando, aí não dá certo não. Ok, fim de prova, tá na hora de dar uma organizada no juízo, vamos lá. Lembre-se, estou convencido das minhas próprias limitações e esta convicção é a minha força. Texto de Mahatma Gandhi, figuraça, hein? Muitas vezes as pessoas se acreditam assim tão fortes que às vezes se lançam a desafios extremamente assim complicados. É muito importante termos o discernimento das nossas forças e sabermos até onde podemos ir para que a gente não se frustre. Poxa, mas eu tinha tanta fé, eu sabia que quando a gente pensa firme, a gente vai e consegue. Peraí, primeiro você tem que se munir de todos os elementos necessários para enfrentar a batalha, ou pelo menos enfrentar a dificuldade. Não adianta você ir simplesmente de corpo, alma, mente aberta e vai se jogar para o canto. Tem que haver um pouco de sensatez, né? Então o próprio Gandhi sabe das limitações, mas ele nunca se acomodou diante dessas limitações. Conhecendo essas limitações, ele procurava exatamente fazer tudo dentro dos seus limites, superando às vezes limites, mas ciente de que precisava buscar outras forças, apoio, né, de uma forma ou de outra, e articulação adequada para que ele conseguisse um objetivo, nunca sozinho. Então, se ele sabe das próprias limitações, se você ou eu sabemos das nossas próprias limitações, precisamos ter consciência de que precisamos de ajuda. E a gente vai ter que buscar essa ajuda nos corações que nos querem bem, naquelas pessoas que efetivamente nos apoiam. Aí sim, consciente das nossas limitações, porém nunca acomodados, nos articularemos com as pessoas certas, escolheremos os momentos adequados, aquelas pessoas que realmente podem nos ajudar, para que a gente some forças, para que a gente cresça, se torne grande efetivamente. E aí a gente vai conseguir alcançar o que quer, sem dúvida alguma. Não é isso? Pois é. Um abraço mesmo. Até a próxima.